com um determinado propósito. Ainda que a gente não saiba, ainda que você não tenha descoberto o seu propósito, você foi feito com um propósito específico. Amém? Você foi feito para fazer alguma coisa. Você foi feito com uma missão. Amém? Glória a Deus. Porque o propósito, na verdade, é a resposta da razão pela qual você existe. Você vai saber que a minha missão na Terra é fazer isto. Por conta da descoberta do seu propósito. Há muita gente que anda por aí, há muitos irmãos que estão por aí, simplesmente não sabem qual é o seu propósito. Isso não é mal, mas o importante é buscar, descobrir o real propósito. Para que você tenha paz. Amém? É frustrante você viver sem saber por que você existe. É frustrante você viver sem saber, na verdade, em que estou a contribuir. Amém? Então, ele tendo pecado, ele tendo quebrado as normas que Deus havia estabelecido, Deus o afasta do jardim. Então, Deus vai destituir daquilo que era o propósito do qual ele devia cumprir. Amém? Porque Deus percebeu que este homem, ele pecou. Ele foi corrompido. Então, não é justo com que ele continue no jardim, a cuidar do jardim, porque corria o risco de tocar na árvore da vida. Então, Deus quis proteger isso, Deus quis salvaguardar esse projeto, de tal forma que teve que afastar o homem da missão no qual havia sido incumbido de cuidar do jardim. Amém? Então, por causa do homem ter pecado, por causa da corrupção do homem, Deus afasta o homem disso. E isso, na verdade, é a consequência pelo qual muita gente morre sem saber o seu propósito. É a razão pela qual muita gente nasce, morre sem saber o propósito. Porque o diabo roubou o propósito nas pessoas. O diabo roubou a consciência de que você tem um propósito. O diabo roubou o pensamento de que você foi feito para alguma coisa. Muita gente se morre de depressão porque não sabe por que existe. Muita gente se vive em ansiedade, se vive em depressão profunda. É por não saber por que razão estou aqui. Amém? Essa é a razão pela qual as pessoas acabam ficando frustradas. Pessoas vivem sem paz. Eu acredito que vocês já viram aquelas pessoas que em algum momento têm várias conquistas na vida. Pessoas alcançam grandes níveis acadêmicos, pessoas alcançam grandes posições nas empresas, pessoas conseguem construir grandes empresas, mas você vai perceber que essa pessoa no final do dia não tem paz. E a resposta é porque ela não está vivendo o seu propósito. Amém? Você pode fazer muitas coisas, mas se não fizer algo que está de acordo com o seu propósito, provavelmente você vai ficar muito frustrado. Porque na verdade, não foi para aquilo que Deus te chamou, não foi para aquilo que Deus te fez. Deus te chamou para um determinado propósito. Amém? São ações que sim vão contribuir para o alcance, porque olho a descoberta do propósito como uma grande meta alcançada. Amém? Uma grande meta alcançada. Por que razão? O apóstolo Paulo, nós vamos perceber que durante a sua jornada, ele como fariseu antes, acredito que não sabia qual era o seu propósito, viveu todo aquele sistema judaico. Mas quando Cristo foi lhe revelar aquilo que queria fazer na sua vida, ele mais tarde foi perceber o seu real propósito. Quando termina a sua carreira, ele diz que terminei a carreira, guardei a fé. Agora espero pela coroa da justiça. É a consciência de alguém que sabe que descobri o meu propósito, vivi o meu propósito e já terminei o meu propósito. Agora eu posso morrer. Quando a pessoa descobre o seu real propósito e vive o seu propósito, a pessoa já não tem o que vai acontecer futuramente. Porque ela sabe que está bem ciente de que eu já fiz o que devia fazer. Amém? Então foi o entendimento que o apóstolo Paulo teve. Ele disse que eu já cumpri, já terminei a carreira. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça. Essa é uma boa consciência de um cristão. Você saber que eu estou a viver no propósito do qual eu fui enviado. Amém? Glória a Deus. Eu estou a viver na missão que Deus me colocou aqui na terra a cumprir. Essa é a maior satisfação.
Essa é a maior alegria. Ele diz que eu considero tudo externo, lixo. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu tive, considero lixo. Porque realmente eu estou a viver agora o real propósito da minha vida. Amém? Jesus Cristo, conforme falávamos já, teve várias situações no qual ele poderia, sabe, em algum momento nós podemos até fazer coisas, podemos ter grandes conquistas, nós pensamos que realmente estamos satisfeitos. Isso, na verdade, Deus nos chamou para fazer, mas enquanto existe ainda coisa maior, existe um propósito maior no qual devemos cumprir. Amém? Jesus Cristo diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Mas ainda não havia terminado com a missão. Jesus ainda não havia fechado o ciclo da realização do comprometimento daquilo que é o seu propósito. Então, Jesus, quando vai entender que já cumpri o meu propósito, ele diz: está consumado. Amém. Porque cumpri com o meu propósito. Ele disse que antes Jesus realizou várias coisas. Curou, libertou, mas aquilo não era o fim. Então, acredito que nós também somos chamados a fazer alguma coisa. Nós temos um propósito a cumprir. Amém? Glória a Deus. Nós temos algo a fazer. A Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, podemos abrir. Efésios, capítulo... Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Repito, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as obras boas, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Amém? Olha, nós fomos gerados em Cristo. E mesmo antes de sermos gerados, Deus já havia preparado o propósito. Amém? Ele disse que eu preparei coisas boas previamente para que eles andassem nelas. Amém? Então estamos conscientes de que Deus determinou um propósito no qual devemos andar nesse propósito. Porque fomos gerados em Cristo. Adão pecou, foi afastado do propósito. Mas quando Cristo morre e ressuscita, Ele veio nos aproximar do propósito. Então, quando somos gerados em Cristo Jesus, nós somos gerados para cumprir as boas obras. Nós somos gerados para poder viver o propósito. Por essa razão diz que Deus preparou essas obras para que pudéssemos andar nelas. Amém? Então somos gerados para andar nestas boas obras. Fomos gerados para poder andar neste propósito, nesta missão. Amém? Todo cristão, todo crente deve estar ciente de que eu tenho um propósito a cumprir. Todo crente deve estar ciente de que no corpo de Cristo eu tenho algo a fazer. Eu fui chamado a fazer alguma coisa. Amém? Por essa razão que alguns acabam dizendo que você não tem fé, você não é salvo porque não consegue ver as obras. As obras acabam revelando o propósito pelo qual nós fomos chamados. Amém? Então são as obras que vão indicar que realmente esta pessoa está vivendo no seu propósito. Não tem como ser cristão simplesmente dizer que tem fé e não viver nas obras. Não viver no seu propósito. Então é importante nós estarmos cientes, é importante todo cristão estar ciente de que eu fui gerado em Cristo. Olha que Jesus, depois da sua ressurreição, Ele veio restaurar todas as coisas. A Bíblia no livro de 1 Coríntios vai falar do primeiro Adão. O primeiro Adão que caiu, que pecou. Mas o segundo Adão, ele veio dos céus. Amém? Vindo este Adão dos céus, ele veio restaurar todas as coisas.
Então Cristo veio restaurar o quê? Cristo veio restaurar a razão do propósito pelo qual o homem foi feito. Por essa razão que quando Jesus Cristo ressuscitou, a Marta, quando esteve lá no sepulcro, ela esteve a chorar, ela procurou por Jesus, não encontrou o corpo, mas quando percebeu, Jesus viu a ela, mulher, por que tu choras? E ela, quando vira, olha para Jesus, pensa que é um jardineiro. Amém? E olha, nós entendemos que Adão foi chamado para cuidar do jardim. No sepulcro havia um jardim perto. E Jesus, a primeira missão dele foi cuidar do jardim que estava próximo ao sepulcro. Então é uma imagem daquilo que o homem foi chamado para fazer. E ela, quando diz Jesus, ela viu, pensou que fosse um jardineiro. Por que pensou que fosse um jardineiro? Provavelmente que Jesus estava a fazer o trabalho de um jardineiro, a cuidar do jardim. Amém? Então Jesus, logo de princípio, após a ressurreição, nos chama a consciência de que eu estou aqui para cumprir o propósito. Então todos vocês que são gerados em mim, vocês são chamados para cumprir um propósito. Amém? Glória a Deus. Então nisto compreendemos que fomos chamados, fomos gerados para fazer alguma coisa. Fomos gerados com propósito. Amém? O mundo pode te trazer informações que você não vale nada, que você foi feito para nada. Isso não é verdade. Você foi feito para alguma coisa, sim. Os teus pais podem não te considerar. Algumas pessoas até acabam dizendo que é fruto de acidente. Fruto de acidente para os pais, mas não para Deus. Porque Deus sabe por que eu fiz esta pessoa. Deus sabe por que eu gerei esta pessoa. Amém? Então, para dizer que Deus, amados irmãos, Deus fez a todos com um propósito. Somos chamados a fazer alguma coisa. Somos chamados a cumprir uma missão. Somos chamados a viver no propósito. Amém? Então, se alguém te deu informação de que você não vale nada, você vale para Deus. Se alguém te deu informação de que você não pode fazer nada, isto você não consegue, isto você não pode, você sim pode, porque em Cristo você foi gerado. Amém? E você foi chamado para fazer as boas obras, o qual Deus previamente preparou. Isto chama-se propósito. Amém? Então, busque o seu propósito. Busque conhecer a razão da sua existência. Busque viver o seu propósito. Busque compreender isto, porque é algo muito sério. Amém? Porque no final de tudo você vai encontrar paz e gozo. Você viverá feliz. Você vê alguém a dizer que sabe, eu não consegui ver isto e aquilo na vida, mas a maior realização da minha vida foi aceitar a Cristo e viver o meu propósito. Porque isto na verdade é o que importa. Não importa a quantidade das coisas que você possa ganhar. Não importa a quantidade das coisas que você possa conquistar, possa fazer. O que importa é você viver o seu propósito. Cumprir o seu propósito. Vos garanto que essa é a maior satisfação. Essa é a maior alegria do homem. Amém? Então, esta é a mensagem que eu preparei e Deus ele colocou em meu coração para que pudesse partilhar com os irmãos. E espero que esta mensagem ajude alguém. Amém? Eu creio que não foi em vão, mas há um propósito nisto. Amém? Então, que Deus possa abençoar, que Deus possa revelar o propósito no qual Ele te gerou. Talvez possa ser uma dificuldade sua, mas Deus, por que o Senhor me fez? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Busque a Deus. Uma das formas simples de descobrir o seu propósito é andar com Deus. Seja íntimo a Deus. Deus vai te revelar o seu propósito. Deus vai te dizer o que você deve fazer. Deus vai te mostrar o caminho no qual você deve andar. Amém? Todo filho de Deus é revelado os caminhos no qual
deve seguir. A Bíblia vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém? Então, sendo nós filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, claramente que não vamos nos perder. Claramente que vamos saber que este é o meu propósito. Estou no caminho certo. Então, busque a Deus, ore, medite. Deus vai revelar-te o seu propósito. Você vai saber realmente qual é a sua missão. Vai saber, Pai, em que parte do corpo de Cristo eu estou. O que eu posso fazer? Pai, eu sou cabeça, sou braço, sou dedo. Revela-me o que eu sou. Amém? E assim você estará trabalhando para edificar o corpo de Cristo. Porque estamos ainda numa fase, digamos, de transição. Então, estando numa fase de transição, claramente não vamos ficar com braços cruzados, mas sim estaremos cientes de que algo devemos fazer. Então, você dirá, Pai, me ajude, Pai, me revele. Deus, Ele tem muitas formas de falar com o crente, em visões, em sonhos, através da palavra. Quando você medita, Deus pode te dar esta resposta. Amém? E acredito que você terá uma vida feliz, sabendo que, Pai, eu estou a viver realmente no meu propósito. Pai, obrigado por me revelar o meu propósito. Obrigado, Pai, por me chamar, por me identificar naquilo que é o meu propósito. Amém. Glória a Deus. Então, você tendo esta intimidade, esta comunhão com Deus, meu irmão, você não vai sofrer. Você não vai ficar na dúvida. Você não vai ter receios. Amém. Porque aqueles que são íntimos de Deus, vos digo que Deus sente necessidade de fazer alguma coisa. Deus tem a responsabilidade de fazer alguma coisa para aqueles que são íntimos. Eu digo para si que se conhecemos engana a intimidade nas zonas que nós acreditamos. De tal intimidade que Deus tinha com o homem que foi arrebatado, não foi o nome, o Enoque. Como se tu te enganas por ele, não pode dar. A Bíblia diz que Deus andava com Enoque, o Enoque andava com Deus, Deus andava com Enoque. Quando tu te enganas, não, você não pode morrer, eu vou te levar. Amém? Então, busque essa intimidade com Deus. Deus não vai te deixar em branco, Deus vai te revelar. Amém? Porque aqueles que realmente têm intimidade com Deus, Deus dá uma resposta naquilo que a pessoa busca. E eu digo que esta é a maior questão de todo mundo. Por que eu existo? Então, Deus vai te responder. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu volto a palavra.